Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem vos fala é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. E essa é a nossa aula número 12, áudio 1. Vamos então dar sequência aqui ao nosso curso Panorama do Novo Testamento. Muito bem, queridos. Na última aula, nós falamos então continuamos, né, a falar sobre o grande ministério de Jesus na Galileia, não é, que fica no norte da Palestina, e Jesus então ele empreendeu, durante o grande ministério de Jesus na Galileia, Jesus empreendeu pelo menos 3 viagens pela Galileia, né? E então, os acontecimentos que nós falamos na aula passada, eles se deram no decorrer da primeira viagem que Jesus fez pela Galileia, não é? Ali no seu grande ministério galileu. Então, na aula passada, a gente falou sobre a escolha, né, dos 12 discípulos, nós citamos rapidamente também o Sermão da Montanha, falamos da ressurreição do filho da viúva de Naim, também tocamos naquele momento em que João envia os seus discípulos, né, que João Batista envia os seus discípulos para falar com Jesus, e também falamos um pouquinho, entre outras coisas, daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. Muito bem, hoje nós vamos começar a falar aqui, queridos, a partir da segunda viagem que Jesus faz pela Galileia, tá? Então, nessa aula aqui, nós vamos começar falando da segunda viagem que Jesus faz ali pela Galileia. Então, segundo os autores que eu estou acompanhando aqui no livro Harmonia dos Evangelhos, né, que são os autores Watson e Wallen, eles nos dizem aqui então que Jesus ele intensifica agora a propaganda do reino de Deus, não é? E ele faz isso viajando, curando, não é? E instruindo por meio de parábolas. Então, Jesus, nós vamos falar daqui a pouco, Jesus se vale de parábolas, ele se vale do poder que ele tinha para curar as pessoas. Então, através das viagens que ele vai fazendo ali pela Galileia, agora a segunda viagem, ele vai curando e instruindo as pessoas por meio das parábolas e, desta forma, propagando o reino de Deus. Então, nessa sua segunda viagem pela Galileia, Jesus ele é já então acompanhado pelos 12, né, pelos 12 discípulos que ele escolheu, e também Jesus é acompanhado por algumas mulheres que serviam, né, tanto a Jesus como os 12 com os seus bens. Então veja, eu vou ler aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, que diz aqui, olha, logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade. Então veja, aqui uma referência à segunda viagem de Jesus pela Galiléia. Então, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, então veja que iam com Jesus os 12, e o verso 2 diz, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que os serviam com os seus bens. Então nós temos aqui várias mulheres, né, que viajaram inclusive com Jesus, né, durante essa sua segunda viagem pela Galileia, e mulheres que apoiavam o ministério de Jesus, né, servindo Jesus, servindo ali os apóstolos, inclusive servindo-os com os seus bens, né, então, inclusive financiando, não é, o ministério do Senhor Jesus. Então veja
a importância, né, das mulheres aqui participando do ministério de Jesus ativamente, não é? Inclusive financiando o ministério de Jesus, né? A importância de que o ministério também tenha, né, pessoas que financiem, né, o ministério dos homens de Deus, né? Isso é muito importante também, porque sem recursos financeiros não se faz nada. O próprio Senhor Jesus tinha aqui pessoas, mulheres que financiavam o seu ministério. Muito bem. Então, queridos, na sequência aqui, o que nós vamos ter, na sequência cronológica dessa harmonização dos evangelhos, nós temos aquele texto em que Jesus ele é acusado pelos fariseus, não é, pelos religiosos lá da época. Jesus ele é acusado pelos fariseus de estar em aliança com Beuzebu. Olha que acusação grave que os fariseus fizeram aqui contra Jesus, dizendo que ele estava em aliança, ou que ele fazia os milagres pelo poder de Beuzebu, que seria o maioral dos demônios, né? Então, veja, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, Mateus 12, do 22 ao 24, que diz assim, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele, né, Jesus, o curou, de modo que o mudo falava e via. Então, uma cura fantástica, né? Um homem cego e mudo foi curado aqui e tanto passou a falar como a ver. E o verso 23 diz: E toda a multidão, maravilhada, dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Então, a multidão, vendo aquele milagre espetacular, se perguntava: É este, porventura, o filho de Davi? Como que se perguntando: será que é esse o Messias? Porque né, a tradição judaica, de acordo inclusive com os textos do Antigo Testamento, entendia que o Messias seria filho de Davi, seria descendente de Davi. Então as pessoas se perguntavam: é este porventura o filho de Davi? Como que, muito possivelmente, querendo saber se Jesus era o Messias. Aí o verso 24 diz: Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Né? Então, acusaram Jesus aqui de expulsar os demônios pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios, né? Ou seja, pelo poder de Satanás. Né? Eles estavam acusando Jesus de fazer ali os milagres que ele fazia pelo poder de Satanás. E então é nesse contexto, até eu não vou ler aqui, mas é nesse contexto que Jesus termina falando então daquele pecado imperdoável, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns estudiosos, então, como esse pecado imperdoável está nesse contexto, então alguns estudiosos entendem que o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria atribuir a Satanás uma obra que é realizada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, é isso. Como está no contexto aqui, né? Quando Jesus, é nesse contexto que Jesus fala do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Então, muitos estudiosos, muitos comentaristas, nem todos, né? Outros têm outra opinião sobre o caso, sobre o assunto, sobre o tema, mas alguns, então, atribuem o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo ao fato de alguém atribuir a Satanás uma obra que está sendo feita pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, vamos seguir aqui. Na sequência, queridos, na sequência dos fatos, dos acontecimentos, nós vamos ter então o primeiro grande grupo de parábolas, tá? Em que Jesus instrui os discípulos quanto à natureza e ao crescimento do reino messiânico. Então, nós vamos ter, principalmente aqui, isso está está em Marcos capítulo 4, né? Está em Lucas capítulo 8, mas de forma especial, esse grupo de parábolas me parece que está de forma especial relatada
estão relatadas em Mateus capítulo 13, tá? Então veja, o que são parábolas, gente? Parábolas eram histórias, né? Não histórias fictícias, né? Histórias que não eram fatos reais, mas eram histórias que Jesus até criava, inventava para ilustrar verdades espirituais, tá? Então Jesus era uma pessoa extremamente criativa, né? Então, quando ele queria ensinar alguma verdade espiritual, ele elaborava uma parábola, uma história que não tinha necessariamente acontecido, mas aquela história era então uma parábola que era usada, né, era contada aquela parábola para ilustrar uma verdade espiritual, tá? Então, a gente tem, como eu falei aqui, um grupo de parábolas que está em Marcos 4, em Lucas 8, mas me parece que está mais completo esse grupo de parábolas em Mateus capítulo 13, tá? E essas parábolas, Jesus as contou aqui aos discípulos para falar sobre a natureza e sobre o crescimento do reino de Deus, do reino messiânico, do reino de Deus que Jesus veio implantar, né? Então ele contou aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas só para citar, né? Jesus ele conta uma parábola famosíssima, que é a parábola do semeador, né? Parábola do semeador, que é uma parábola muito interessante. Ele conta também a parábola da semente que cresce por si mesma. Ele conta a parábola do joio, tá? A parábola do joio também Jesus conta aqui nesse contexto. Jesus conta também a parábola da semente de mostarda, né, que é muito interessante. Jesus conta a parábola do fermento e muitas outras parábolas, né? Em alguns casos você vai ter, por exemplo, a parábola da semente crescendo por si mesma, ela está apenas no Evangelho de Marcos, tá? Muito bem. E Jesus continua contando parábolas. Na verdade, ele continua, inclusive, explicando, né? Ele conta a parábola do joio, depois ele explica a parábola do joio, aí ele conta também a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, né? Da pérola preciosa, a parábola da rede lançada ao mar, né? A parábola do homem proprietário, né? Então, nós temos aqui diversas parábolas que Jesus conta ali, e é interessante você perceber que quando Jesus ele começa a contar essas parábolas geralmente elas vêm com a seguinte introdução, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui um texto para mostrar para vocês. Por exemplo, Marcos 4, 26. Disse também: o reino de Deus é assim como se. Aí ele começa a trazer a parábola, mas veja aqui falando, né? Que ele está tentando ilustrar através dessas parábolas o reino de Deus, né? Por exemplo, Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, e aí tal, ele vai, então a partir aqui, né, por exemplo, a parábola do joio, ele vai explicando sobre o reino de Deus, né? Olha, quer ver? Parábola da semente de mostarda, por exemplo, né? Aqui no versículo 30 de Marcos 4, diz assim: disse ainda: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, e aí ele vai falando, né? Então, todas essas parábolas aqui, elas são usadas, né, na sua maioria, se não todas, para ilustrar o reino de Deus. Então, Jesus vai explicando o reino de Deus, né, o reino dos céus, através de parábolas, de histórias criativas que Jesus criava para, então, ensinar verdades espirituais ao povo. Olha, Mateus 13, 31. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a. E aí ele vai explicando, ok?
Então é isso, a gente volta aqui na sequência com a continuação da aula. Aula 12, áudio 2. Muito bem, queridos. Então, depois de ter contado, né, esse grupo de parábolas, o que nós temos na sequência aqui dos acontecimentos é Jesus acalmando uma tempestade ao atravessar o mar da Galileia, ok? Então, é um dos textos, né? Nós temos pelo menos duas ocasiões em que os discípulos estão ali atravessando o mar da Galileia e que acontece, então, ali uma tempestade. Nós temos duas situações. Essa que eu vou ler aqui para vocês, em que Jesus está no barco, e temos aquela outra situação em que Jesus vem andando por sobre as águas, né? São duas situações diferentes. Então, gente, é interessante, né, que eu estou falando do ministério de Jesus na Galileia, o grande ministério galileu. E talvez ali no centro da Galileia, o que a gente vai ter é justamente o mar da Galileia, né? O mar da Galileia, que na verdade é um lago muito grande, né? É chamado de mar, mas é um lago muito grande, com alguns quilômetros de largura, de comprimento, onde alguns dos discípulos de Jesus, antes de serem discípulos, antes de serem apóstolos, eram pescadores ali naquele lugar, naquele lago, assim chamado Mar da Galileia. Então, muitos dos acontecimentos do ministério de Jesus se deram ali em torno do Mar da Galileia, né? E aqui em Lucas 8, 22 a 25, diz o seguinte: ora, aconteceu certo dia que entrou num barco, né? Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Então veja só, Jesus chama, né, os discípulos para passarem para outra margem do lago. E enquanto eles estavam então navegando, enquanto eles estavam atravessando ali o mar da Galileia, a Bíblia diz que Jesus adormeceu. E na sequência diz o texto: e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam, né? Então começou ali uma tempestade de vento, o barco começou a ficar cheio de água e eles começaram a correr perigo ali, né, no meio daquela tempestade ali no mar da Galileia. E enquanto a tempestade ali estava ocorrendo, Jesus estava dormindo, né? Ele estava dormindo ali dentro do barco. Aí o versículo 24 diz assim: chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Então, gente, é uma passagem interessante, né? Eu quero até aqui abrir um parênteses aqui para fazer algumas aplicações práticas para nós, né? Eu acho muito interessante esse texto porque Jesus, ele na travessia, ele dorme, ele adormece e enquanto ele está dormindo começa a tempestade. E é interessante que Jesus não acorda, né? Mesmo com a tempestade ali acontecendo, Jesus ele está dormindo tranquilamente, tanto que os discípulos é que precisam ir lá despertá-lo, né? Chamá-lo, mestre, mestre, estamos perecendo, né? Então isso daqui, irmãos, eu acho que tem uma aplicação para nós, porque a gente aprende o seguinte, né, que mesmo em meio à tempestade, Jesus ele dormia tranquilamente, porque ele confiava no controle soberano do Pai, né, sobre todas as coisas. Jesus estava tranquilo ali no barco, mesmo que a tempestade estava acontecendo, ele dormia tranquilamente, porque ele sabia que o pai cuidava dele, ele sabia que o pai estava no controle de todas as coisas. Então ele poderia ficar tranquilo, descansar tranquilo, né?
Irmãos, nós temos que aprender com Jesus isso aqui, né? Eu sei que não é uma coisa muito fácil, mas todos nós enfrentamos tempestades na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a descansar tranquilamente, até mesmo no meio das tempestades, sabendo que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, que as tempestades da vida não fogem ao controle do nosso Deus. Então devemos descansar, né, sabendo que Deus está no controle. E é interessante que quando os discípulos acordam Jesus ali, né, eles despertam Jesus, a Bíblia diz que Jesus repreende o vento e a fúria da água. E aí vem uma grande bonança, né? Então veja o poder de Jesus aqui para repreender a tempestade, não é? O Senhor Jesus, ele é poderoso para repreender qualquer tipo de tempestade que esteja acontecendo na sua vida neste exato momento. Se você crê nisso, né? Então fique atento ao que Deus pode fazer. E depois, no versículo 25, diz assim: Então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Então, depois de ter repreendido a tempestade, Jesus perguntou para os discípulos: onde está a vossa fé? Né? E muitas vezes é essa pergunta que o Senhor nos faz no meio da tempestade, né? Onde está a sua fé? Onde está a vossa fé? Né? Então, irmãos, veja que a mensagem da Bíblia, a mensagem dos evangelhos, é uma mensagem que nos desafia a confiar que Deus é poderoso, que Deus está no controle de todas as coisas. Tanto que os discípulos, eles ficaram tão assim admirados diante do que aconteceu, que eles até conversavam uns com os outros e diziam, né? Quem, pois, é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Amém, meus queridos? Então, Deus é poderoso para acalmar as tempestades da sua vida, não é? Creia, descanse no Senhor, peça para Jesus, não é? Dar uma ordem às tempestades aí que acontecem na sua vida, que Ele é poderoso para acalmar os ventos, para acalmar a tempestade e para que venha uma grande bonança. Amém? Fica com essa palavra aí no seu coração. Muito bem, mas vamos seguir aqui. Na sequência, o que, que acontece? Quando Jesus chega do outro lado, então, eu vou agora pegar a narrativa de Mateus aqui, tá? É ato contínuo, tá? O que eu vou falar aqui acontece na sequência. Então, por exemplo, Mateus 8:28 diz: Tendo ele chegado ao outro lado, tá? Então, terminada aquela travessia em que tinha havido aquela tempestade e tal, tendo ele chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, então eles chegaram a um lugar que era a terra dos Gadarenos. Então, ali nessa terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, depois de atravessarem, né, o Mar da Galileia, eles chegam a essa terra dos Gadarenos e encontram ali dois endemoniados, segundo a narrativa de Mateus, eram dois endemoniados, né? Segundo a narrativa de Marcos e de Lucas, era apenas um homem endemoniado. Então, nós entendemos aqui, na verdade, que eram dois, né? Porque, na verdade, Lucas e Marcos, eles destacam um, né? Mas Mateus fala de dois. Então, dois incluem um, né? Portanto, nós entendemos aqui, né? E se você for fazer uma pesquisa dos comentaristas bíblicos, então se entende que, na verdade, eram dois, né? Marcos e Lucas falam de um, mas um está incluído em dois, né? Talvez, quem sabe, um dos dois se destacou mais ali pela sua violência, né? Então, Lucas e Marcos terminam destacando um. Mas Mateus, que era até muito provavelmente uma testemunha ocular ali do acontecimento, sem dúvida era uma testemunha ocular, ele narra que eram dois endemoniados e veja a situação desses homens. Eles viviam ali junto aos sepulcros, né? Tanto que quando Jesus chegou ali, quando Jesus desceu do barco, né, e chegou ali na terra dos Gadarenos,
o texto diz que esses endemoniados já saíram ao encontro de Jesus e vindos dos sepulcros. Então, eram endemoniados que viviam ali junto a sepulcros, e diz o texto que eles eram tão ferozes, né, que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas Jesus foi ali, naquele lugar, naquele momento, e certamente não foi por acaso, né? E o texto bíblico nos diz aqui: eis que gritaram. Então aqueles endemoniados, eles gritaram dizendo: que temos nós contigo, filho de Deus? Veja que até os demônios reconheciam em Jesus o filho de Deus, não é? É, aqueles aqueles demônios, então, que estavam prendendo a vida daqueles homens, né? Eles falaram ali pela boca, né, daqueles homens, então, que é o que acontece em casos assim de possessão demoníaca. Então, aqueles endemoniados, eles gritaram para Jesus: que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, né? Eles disseram isso para Jesus. E aí o texto bíblico diz assim: ora, a alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos, tá? Então, havia ali próximo, né, a esses endemoniados, uma grande manada de porcos. E o texto bíblico continua dizendo que os próprios demônios, né, rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Então, os próprios demônios ali disseram para Jesus: se o Senhor vai nos expulsar, nos manda entrar naquela manada de porcos. E o verso 32 diz: disse-lhes Jesus: ide. Então saíram, os demônios saíram daqueles dois homens e entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Então aqueles demônios entraram naquela manada de porcos, que se precipitou pelo despenhadeiro, né, no mar, e aqueles porcos então morreram afogados, né? Os pastores daqueles porcos fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, aqueles porqueiros, né, aqueles pastores daqueles porcos, vendo o que aconteceu, foram até a cidade, divulgaram essas coisas lá, inclusive dizendo, provavelmente, né, também já falando, que aqueles dois endemoniados, que deviam ser famosos ali, tinham sido libertos, né? E interessante que o texto bíblico diz o seguinte: e eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Então é interessante, né? A gente vê como as reações são diferentes, né? Por exemplo, quando Jesus esteve lá em Samaria, ele conversou com a mulher samaritana, e a mulher samaritana testemunhou de Jesus aos samaritanos. Os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Aqui no caso dessa terra dos Gadarenos, né, isso, na terra dos Gadarenos, veja como a reação foi diferente, né? Os homens ali da cidade pediram que Jesus se retirasse dos seus termos, dos seus limites geográficos ali, né? Talvez eles tenham ficado mais preocupados com os prejuízos financeiros que eles tiveram, porque os porcos morreram afogados, do que com a libertação daqueles dois homens endemoniados, né? Então, uma possibilidade aqui, né? Ou seja, talvez por terem tido aquele prejuízo, eles ficaram mais preocupados com o prejuízo que tiveram do que com a libertação de dois homens que precisavam ali ser libertos, né, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, né? Então, é interessante aqui a gente ver o poder de Deus aqui nesse texto para libertar pessoas possessas, né, pelo inimigo. E a igreja do Senhor Jesus recebeu autoridade no nome de Jesus para também ser instrumento de Deus para que pessoas possessas sejam libertas, né, pelo poder do nome de Jesus. E que nós não
imitemos essas pessoas aqui da terra dos Gadarenos, que ficaram possivelmente mais preocupados com questões financeiras do que com a libertação de pessoas que precisavam ser libertas ali pelo poder de Deus, precisavam de uma nova vida, né, em Cristo Jesus. Ok, queridos? Já voltamos com o próximo áudio. Aula 12, áudio 3. Muito bem, queridos. Então, na sequência dos acontecimentos, nós vamos ter o que agora? Nós vamos ter uma passagem que eu particularmente também gosto muito, que está narrada nos 3 evangelhos sinóticos, tanto em Marcos, como em Mateus, como também em Lucas, que é a ressurreição da filha de Jairo, né, e a cura de uma mulher que estava com hemorragia, né? Então, são 2 acontecimentos que estão muito ligados. Eu quero ler esse texto com vocês e eu vou fazendo alguns comentários aqui, tá? Então, a princípio, eu vou me valer do texto de Marcos, capítulo 5, versículo 22 em diante, que diz assim: Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés e lhe rogava com instância, dizendo: Minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, esse homem, que a Bíblia diz que o nome dele era Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga ali da região onde ele morava, né? Então, era um homem importante, um dos chefes da sinagoga. Sinagoga era aquele lugar onde os judeus se reuniam para estudar o Antigo Testamento, para adorar a Deus, para orar, enfim, né? Principalmente faziam isso nos sábados. Então, Jairo, ele era um dos chefes das sinagogas, um dos chefes da sinagoga local. E ele, quando ele viu Jesus aqui, ele se lançou aos pés de Jesus e disse para Jesus que a filhinha dele estava nas últimas, né? E pediu então que Jesus fosse para impor as mãos sobre ela para que ela pudesse sarar e viver. E o verso 24 diz o seguinte: Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, observe isso: muita gente, uma grande multidão seguindo Jesus e apertando Jesus. E aí, enquanto Jesus está indo até a casa de Jairo para orar pela filha de Jairo, a Bíblia diz que acontece um outro fato. No meio do caminho acontece um fato. Qual é o fato? Então, versículo 25 aqui de Marcos 5. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, né? Tocou-lhe a veste ali. Porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Então, gente, enquanto Jesus está indo até a casa de Jairo, né, para orar pela filha de Jairo, cercado de uma multidão de, né, muita gente, aí vem uma mulher, a Bíblia diz, era uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, né, uma mulher que já tinha procurado todos os médicos ali, ou quase todos os médicos que existiam ali na época, né, tinha gastado tudo quanto ela possuía para tentar melhorar, mas, pelo contrário, não só não tinha melhorado, como tinha piorado. Mas essa mulher, um dia, ela ouviu falar a respeito de Jesus, né? E como é bom quando as pessoas ouvem falar de Jesus e colocam fé, né? E colocam a sua fé em Jesus. E essa mulher ouviu falar de Jesus e ela colocou dentro do coração dela uma coisa. Ela falou: olha, se eu conseguir tocar nas vestes de Jesus, eu creio que eu vou ficar curada. Essa mulher teve uma fé maravilhosa, impressionante, né? Ela ouviu falar de Jesus, sobre o fato de Jesus ter curado muitas pessoas, ela ouviu falar que Jesus tinha poder de curar,
provavelmente deve ter ouvido falar sobre os ensinamentos maravilhosos que Jesus também ensinava. Então, ela encheu o coração dela de fé e ela disse consigo mesma: se eu conseguir tocar nas vestes dele, apenas nas vestes dele, se eu conseguir tocar, eu vou ficar curada. E ela foi, né? A gente imagina que era uma mulher que estava doente, mas ela teve uma determinação, né, gente, que tem que nos inspirar, né? Porque essa mulher, ela foi ali entre a multidão, foi abrindo caminho, né? Mesmo doente, mesmo hemorrágica, ela foi, né, pedindo licença, e talvez, né, empurrando uma pessoa para um lado, outra para o outro. Ela foi abrindo caminho até que ela consegue chegar até perto de onde Jesus estava e ela então consegue tocar nas vestes de Jesus, porque ela tinha dito: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E a Bíblia diz então o seguinte: e imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela ficou curada mesmo, conforme ela tinha acreditado. Imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, é muito interessante, né? Jesus, então, ele percebe que dele havia saído poder, que dele havia saído virtude. Então Jesus virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Então veja, gente, não perca de vista que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Mas aí acontece essa situação dessa mulher que toca nas vestes de Jesus, é curada. Aí Jesus percebe que saiu virtude dele, poder, né, dele. Aí Jesus para, né? Então eu gostaria que você ficasse pensando na situação de Jairo também, porque Jairo, ele estava ansioso para que Jesus fosse até a casa dele e curar a filha dele. Mas Jesus para aqui e começa a conversar com as pessoas e começa a perguntar, né? A Bíblia diz que Jesus se virou no meio daquela multidão e perguntou: quem foi que me tocou? Quem me tocou nas vestes? E o versículo 31 diz: responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Né? Até os discípulos falaram: Senhor, mas eu vou parafrasear aqui, né, gente? Os discípulos: Senhor, mas tem uma multidão aqui, todo mundo está te apertando, todo mundo está te tocando, e o Senhor pergunta quem foi que te tocou, né? Mas Jesus sabia que alguém tinha tocado nele de uma maneira diferente, alguém tinha tocado em Jesus com um toque de fé, tinha um toque diferente ali. Portanto, o texto diz, né, o seguinte, que mesmo diante dessas palavras dos discípulos, Jesus, olhava em redor para ver a que fizera isto, né? Para ver a pessoa que tinha feito isso. Aí o verso 33 diz: então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia do que nela se havia operado. Então a mulher agora, né, já atemorizada ali, porque ela estava consciente de que ela tinha sido curada instantaneamente. Então, consciente disso, atemorizada, trêmula, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse-lhe Jesus à mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Então Jesus aqui destaca, né, a fé daquela mulher, né, gente? Então veja que aqui nos evangelhos, bem como na Bíblia toda, a importância da fé é sempre muito destacada, né? O justo viverá da fé. Filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Mas o texto não para por aí, o texto diz que enquanto ele ainda falava, enquanto Jesus ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então veja, gente, note aqui, que interessante. Jesus, ele ainda estava ali falando com a mulher que tinha sido curada, né? Todo aquele movimento ali devia estar realmente
um ambiente, né, muito barulho, muita agitação, porque era muita gente, e Jesus, enquanto Jesus ainda está conversando com a mulher, a Bíblia diz que chegaram pessoas da casa de Jairo e disseram para ele: olha, Jairo, infelizmente a tua filha faleceu, a tua filha morreu, né? Por que você ainda incomoda o mestre, não é? Então veja, aqui, queridos, é uma passagem que eu sempre, quando prego aqui, eu sempre costumo dizer que talvez, né, talvez Jairo começou a virar as costas aqui para ir embora, né? Talvez Jairo pensou consigo mesmo: bom, agora está tudo perdido, minha filha já morreu, Jesus está ocupado aqui com essa mulher, com a multidão, eu não vou realmente mais ficar incomodando o mestre aqui. Talvez, quem sabe, né? Estou dizendo aqui talvez, estou fazendo uma suposição. Quem sabe Jairo estava mesmo já se preparando para ir embora, quem sabe estava virando as costas ali para ir embora, quando de repente, então, né? O versículo 36 diz assim: o que percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então veja, às vezes a gente está numa situação assim parecida com a de Jairo, né? Parece que Jesus está curando outras pessoas, está atendendo as orações das outras pessoas, mas parece que ele esqueceu de atender o nosso pedido, né? Jairo talvez estivesse ali com seu coração, né, apertado, pensando consigo mesmo: mas Jesus, e a minha filha? O senhor está aí demorando, conversando com essa mulher, mas e a minha filha, né? Então, às vezes a gente fica numa situação parecida assim, parece que o Senhor está dando atenção para os outros, parece que ele está atendendo o pedido das outras pessoas e parece que está se esquecendo de nós. Mas veja que Jesus não se esquece, irmãos, porque se Jairo pensou dessa forma, talvez até, quem sabe, pensou em virar as costas e ir embora para cuidar ali do sepultamento da sua filha. Então, nesse momento, a Bíblia diz que Jesus, percebendo, disse para ele: não temas, crê somente. Então, essa palavra é de Deus para a sua vida também nesse momento. Não temas, irmão. Continua crendo, creia somente, não é? Deus está no controle da sua vida. Deus pode parecer demorado, mas ele tem a hora certa de agir. Pode parecer que Deus está só atendendo outros e não a você, mas Deus tem o momento certo de agir na sua vida. A palavra do Senhor para nós é: não temas, creia somente. E aí o texto diz, não é? Eu vou aqui já caminhar, eu vou agora da narrativa de Marcos 5, eu vou para a narrativa de Mateus 9, que está um pouco mais resumida aqui. Então diz assim: olha, quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Aí o verso 25 diz: tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra, né? Na narrativa de Marcos, o texto diz assim, versículo 41 do capítulo 5, diz assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E o texto diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram todos tomados de grande espanto. Então, Jesus opera aqui um grande milagre, né? Na verdade, dois grandes milagres. É interessante que o texto bíblico diz que essa menina tinha 12 anos, né? E era o mesmo tempo que a mulher hemorrágica sofria com a doença de hemorragia. Então, uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia e uma menina de 12 anos que havia acabado de falecer, que havia acabado de morrer. Então Jesus tanto cura a mulher hemorrágica como
ressuscita essa menina, filha de Jairo, né? E ocorre aqui um milagre fabuloso, grandioso, né? E aquela notícia terminou se espalhando ali por toda aquela região, e nós vemos então aqui o poder do Senhor Jesus, né, irmãos? E veja que eu tenho dito, né? O Evangelho sempre nos chama à fé. Então, eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu problema. Eu sei que Deus tem poder, que Jesus recebeu todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Aula 12, áudio 4. Muito bem, queridos. Então, depois de ter, né, curado aquela mulher hemorrágica e de ter ressuscitado a filha de Jairo, a narrativa bíblica fala também, não é, de Jesus curando 2 cegos e um mudo, tá? Essa narrativa está em Mateus capítulo 9, do versículo 27 ao 34. Eu não vou me deter aqui, mas temos aqui mais esse milagre que Jesus realizou, né? E outra acusação blasfema aí contra Jesus foi proferida. Muito bem. Na sequência, meus queridos, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter Jesus instruindo os 12 discípulos e enviando, né, esses 12 de 2 em 2 pela Galileia, tá? Então, esse texto, gente, de Jesus instruindo os 12 e os enviando de 2 em 2 para pregarem o evangelho do reino pela Galileia, nós temos essa passagem, né, do envio dos 12, de 2 em 2, a gente tem essa passagem narrada em Marcos capítulo 6, tá? Em Lucas capítulo 9 e também em Mateus, tá? Em Mateus, no finalzinho do capítulo 9, o capítulo 10 inteiro, né? E o início do capítulo 11, o primeiro versículo do capítulo 11. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a narrativa de Mateus é mais completa sobre essa passagem aqui, tá? Essa instrução, né, dos 12. Então, no Evangelho de Mateus, a instrução de Jesus aos 12 está bem detalhada, tá? Final do capítulo 9, capítulo 10 inteiro, né, e o primeiro versículo do capítulo 11, tá? Então, se você quiser se aprofundar, leia no Evangelho de Mateus. Eu vou aqui ler um relato mais resumido, eu vou ler aqui o relato de Marcos. Então diz assim, em seguida percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Então aqui, gente, segundo aqui os estudiosos da harmonia dos evangelhos, aqui se inicia a terceira viagem de Jesus pela Galileia, tá? Então, a gente já falou da primeira, falamos da segunda, aqui está se iniciando a terceira viagem de Jesus pela Galileia. E, então, quando está se iniciando essa terceira viagem, né, ou quando está ocorrendo essa terceira viagem de Jesus pela Galileia, o texto diz para a gente aqui, Marcos capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: e chamou a si os 12, né, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, né, de 2 em 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então Jesus passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder, né, sobre os espíritos malignos. Verso 8, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Né? Então Jesus manda os discípulos aqui para uma missão na Galileia e os desafia a ir pela fé, né? Os desafia a não levar dinheiro, a não levar, né, diz aqui, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, né? Mas os desafia a irem pela fé, para que eles vissem como Deus iria provar, né? Iria, melhor dizendo, iria prover em relação às necessidades que eles teriam ali ao longo daquela missão.
E o texto do versículo 10 de Marcos 6 diz: Dizia-lhes mais: Onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Não é? E aí o texto continua dizendo, então saíram, então os 12 saíram de dois em dois, né? Então saíram e pregaram que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, os discípulos foram de dois em dois aqui cumprindo essa missão que Jesus lhes havia dado. Mas veja, eu quero destacar aqui no discurso de Mateus, que eu falei que é mais longo, é mais detalhado, eu vou apenas destacar aqui 3 versículos, tá? Nas instruções que Jesus deu aos 12, quando estava preparando os 12 para enviá-los nessa missão aqui, de dois em dois na Galiléia. Então, Jesus ele disse aqui, ó, quer ver no texto de Mateus, capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, gente, exercer o ministério é um grande desafio, não é? Veja que Jesus os desafiou a irem pela fé, né? A não se precaverem, mas permitirem que Deus suprisse as suas necessidades. E quando Deus de fato envia alguém, comissiona alguém, o Senhor vai suprir todas as necessidades. E também nos previne de que o ministério é um grande desafio, porque o próprio Jesus aqui fala para os discípulos que ele os enviava como ovelhas ao meio de lobos, né? E, portanto, e aqui uma grande exortação para nós até hoje, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, nós temos que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Não podemos perder a nossa simplicidade, mas também não devemos ser pessoas imprudentes, devemos ser pessoas sábias e prudentes. Muito bem, e nesse mesmo contexto aqui, nesse mesmo contexto de instrução aos 12, nós temos também dois versículos interessantes aqui em Mateus 10, versículos 24 e 25, quando Jesus diz assim para eles: Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então veja, Jesus ele está dando um princípio aqui muito interessante. Ele está dizendo aqui que o discípulo não é mais do que o mestre, não é? Nem o servo é maior que o seu senhor. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer justamente o que ele diz aqui no versículo seguinte: se ele, o mestre, foi perseguido, se ele foi chamado de Beuzebu, os discípulos também seriam, né? Porque o discípulo não está acima do mestre, ele não é mais do que o mestre, né? Ele não é mais do que o seu senhor. Se o Senhor sofreu, os discípulos também sofrerão. É isso que Jesus está dando a entender aqui. Então, descarta essa teologia da prosperidade que diz que o cristão não sofre jamais. Muito pelo contrário, principalmente aquele que está envolvido na obra do Mestre, que abraçou a causa do Evangelho do Reino de Deus, isso traz, infelizmente, traz sofrimentos, irmãos. E pode trazer até a morte, até o martírio, né? A gente tem hoje em dia aí sendo pregado um evangelho triunfalista, né? Um evangelho triunfalista antibíblico, porque Jesus não poupou do sofrimento, não poupou nem mesmo da morte. Os discípulos, a maioria dos discípulos morreram martirizados pela causa de Cristo, pela causa do evangelho, né? E Jesus deixou bem claro aqui para eles: o discípulo não é maior do que o mestre. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Se o mestre foi perseguido, os discípulos também serão perseguidos. Se o mestre morreu pela causa, os discípulos também estão sujeitos a morrer pela causa.
Você sabe que o século XX, que foi o século passado, foi o século da história humana em que mais pessoas foram martirizadas por causa da fé cristã, tá? Então, muito cuidado com esse evangelho triunfalista que muitas vezes é pregado em muitas igrejas por aí, ok? Gente, para a gente concluir então aqui essa aula de hoje, nós temos na sequência aqui da narrativa a intranquilidade de Herodes Antipas ao ouvir notícias dos milagres feitos por Jesus. Então eu vou aqui para o texto de Mateus capítulo 14, versículo 1, que diz assim: naquele tempo, Herodes, aqui é Herodes Antipas, não é aquele Herodes o Grande que mandou matar as criancinhas, porque esse já tinha morrido, era um descendente daquele Herodes o Grande. Então, esse Herodes aqui, que é o Antipas, o tetrarca, ele ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: este é João Batista. Então, o Herodes estava achando que Jesus fosse João Batista. Então, ele continua dizendo aqui: este é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos. E por isso, estes poderes milagrosos operam nele. Né? Então, quando ele ouve a fama de Jesus, ouve falar que Jesus realizava muitos milagres, ele acha que Jesus fosse a reencarnação de João Batista, vamos dizer assim, não é? Por que que Herodes pensou que Jesus fosse uma espécie de reencarnação de João Batista? Porque Herodes mesmo, esse mesmo Herodes aqui, ele havia mandado matar João Batista, né? Então o texto esclarece aqui para gente, olha, diz assim: pois Herodes, esse Herodes aqui, havia prendido a João e manietando, né, o prendendo, o guardara no cárcere. Por que que Herodes tinha prendido João Batista? Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Então o que que acontece? Esse Herodes Antipas, ele começou a ter um caso com uma mulher chamada Herodias, que era mulher do irmão dele, né? Então Herodes Antipas começou a ter um caso aqui com a própria cunhada. E João Batista, que era um profeta, né, que falava a verdade sem medo, ele dizia para Herodes: não te é lícito possuí-la. E Herodes não gostou disso, né? Esse Herodes Antipas não gostou, e o texto bíblico diz: e queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinham como profeta. Mesmo assim, esse Herodes Antipas prendeu João Batista. E o texto continua dizendo: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias, que era a mulher com a qual ele tinha um caso, né, a filha de Herodias, dançou no meio dos convivas e agradou a Herodes, pelo que este prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E, instigada por sua mãe, a moça que havia dançado, né, instigada por Herodias, sua mãe, disse ela para Herodes, né, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então, o texto aqui relata a morte de João Batista, né? E as circunstâncias em que a morte de João Batista se deu, né? Essa Herodias, que tinha um caso aqui com Herodes Antipas, ela também não gostava, né, que João denunciasse esse caso que ela tinha com o cunhado dela, então ela mesmo incentiva a filha a pedir a cabeça de João Batista num prato, né? Então é assim que termina a vida de um grande profeta, irmãos. Nem sempre nas escrituras a vida de um grande profeta, de um grande homem de Deus vai terminar, né, de uma maneira agradável, né? É assim que termina a vida de João Batista, um tremendo homem de Deus. Jesus chegou a dizer que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João, né? O homem que Deus usou para ser o precursor do Messias, e como ele falava a verdade,
ele terminou sendo preso e posteriormente terminou sendo morto. E muitas vezes é assim que acontece, não é? Em nenhum momento na Bíblia Deus se compromete a não permitir que um servo dele deixe de passar pelo sofrimento, deixe de passar pela cova dos leões, pela fornalha acesa. Muito pelo contrário, muitas vezes, quando fazemos a vontade de Deus, quando dizemos o que Ele quer que nós dizemos, ou que quando dizemos o que Ele quer que nós falemos, muitas vezes o que acontece é o sofrimento. Mas Deus está conosco sempre. Deus abençoe a todos.